de exposição ao público pode estar trazendo tudo isso para ela, né? Ela pode ficar muito mal quando for falar com outras pessoas, em uma multidão, assim, às vezes ela pode estar evitando festas e alguns outros tipos de lugares que fazem ela ter uma maior exposição. E por isso que elas podem se sentir tão mal assim, tá evitando ficar perto de muita gente, multidões, festas. E para estar evitando essas crises, ela pode estar fugindo de locais assim, desse modo. Mas ela fugindo de locais assim, ela está fazendo muito mal para ela também. E a gente vai falar o porquê ela está fazendo mal para ela, tá? Isso daí tem que ser treinado, né? Nas horas, que tudo que eu vou falar aqui para vocês tem que ser treinado nas horas da crise e importante também treinar antes que as crises venham, ou seja, antes que você vá para o lugar que tem mais pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, quando você chegar lá, você pode já estar mais calmo, mais preparado e poder já estar lidando melhor com isso daí. Aí a pessoa já chega no lugar, ela já sabe o que fazer, ela já sabe como agir, e ela pode estar mais preparada internamente mesmo. Lógico que às vezes ela pode sentir, sim, alguma crise, algum sintoma ali, mas se ela se preparar bem antes e também com o tempo, ela pode estar ficando mais calma, tendo mais controle de si, e com o tempo ela pode controlar isso daí, até que não faça mais mal para ela, né? Essa certo tipo de exposição. Porém, se ela não treinar isso antes, se ela deixar de lado, ela pode nunca aprender essa habilidade. Então, isso daí pode fazer muito mal para ela. E o que ela já pode estar fazendo uma coisa assim quando ela estiver em público? Qual que é uma coisa importante para ela estar fazendo? Às vezes não dá para a pessoa, ela não consegue respirar quando ela está em meio a muitas pessoas. Ela quer assim um espaço só para ela, porque ela pode ficar muito eufórica, vir muitos sintomas de ansiedade. Então, uma coisa que ela pode fazer é usar o público para estar retirando esses sintomas, né? Essa tensão desse sintoma. Como ela pode fazer isso? Ela pode, por exemplo, eu vou usar um exemplo agora ela vai num lugar público, vamos supor num poupa-tempo, num Detran, e daí não tem muito como fugir disso, porque lá sempre tem gente. E ela tem que fazer aquilo que ela tem que fazer. E daí o que ela pode estar fazendo? Ela pode estar, para distrair a mente dela e distrair dos sintomas, contando quantas pessoas estão usando o celular, né? Contando quantos homens tem no lugar, contando quantas mulheres tem no lugar. Ela pode ver quantas senhas tá faltando para ela ser chamada. Ela pode ir inventando as coisas para tá tirando isso daí do foco dela, dos sintomas. O importante é ela tá observando o que ela pode tá fazendo para ela estar se distraindo dele. O objetivo aqui desse exercício é que ela se distraia desses sintomas, né? Vendo qualquer coisa que não seja olhando para os sintomas dela, tá bom? Já se sentiram assim, gente, em alguma vez em lugares públicos também? Algum desconforto? Se vocês quiserem, responde aí pra gente conversar sobre isso. Mas tem aquele negócio, né? Até mesmo um seguidor já falou, nossa, a Nath, boa tarde. Nossa, eu trabalho em lugar público, né? Quem trabalha em lugar público aí? Se alguém trabalhar, sabe como é difícil, né? Porque às vezes tem aquela pressão interna da pessoa
Aí depois tem aquela pressão externa, né, que vem dos outros, do líder, das pessoas. Então, é muito importante a pessoa ela tá preparada para lidar com isso. Então, para ela lidar com o público, ela tem que se preparar antes, né? E também ela pode estar fazendo esses exercícios que a gente falou aqui, e já que é um jogo melhor de cintura, né? Isso daí o tempo também vai dar para a pessoa, o jeito que ela responde, também saber desfocar. Isso daí é muito bom também para quem já trabalha em público. Isso daí pode ser tanto para quem está em público esperando atendimento, quanto para quem está trabalhando com ele. Isso daí pode ser uma estratégia muito boa para a pessoa estar se distraindo, tá? E quando também, como a gente falou, exposição ao público, quando a pessoa não puder evitar. Imagina a pessoa, ela ter que vamos supor assim, ela tem que ter o melhor amigo dela, ou melhor amiga, e ela quer ir no aniversário e tem que ir no aniversário lá dele, para ele estar se encontrando, tudo, para ele se sentir feliz, aquelas coisas, né? Mas ela tem a ansiedade dela toma tanta conta dela, e isso daí faz tanta pressão nela, que ela acabou por deixar de lado isso daí, e ela não acabou não dominando. E daí, quando chega essas datas importantes, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que falar. Às vezes ela nem contou para o melhor amigo dela sobre isso daí. Você está vendo como uma coisa liga a outra? A gente tem que treinar, porque pode chegar umas horas que a gente vai ter que se expor, não totalmente, né? Depende disso da pessoa, mas ela se expor um pouco para situações sociais, porque uma hora ou outra a gente vai ser exposto a isso. Então, você treinando antes, porque você vai ser exposto, quando chegar na hora, você já está muito mais preparado para isso, tá bom? Um jeito errado de controlar as crises no ambiente público, gente, é sempre fugir dessas situações, né? Quanto mais você foge, mais defesa você cria na sua cabeça para não estar indo fazer aquilo. Aí fica automático. A pessoa sabe que tem uma reação, alguma coisa para ir, né? Ela sabe que tem algo de importante para fazer, e ela sempre tem como desculpa ficar fugindo disso, né? Não desculpa, mas um modo que ela achou para se defender. Então ela já vai inventando várias coisas para fazer, para dizer não, né? E assim ela vai se fechando cada vez mais. Ela vai criando um muro em volta dela mesma, né? Digamos, desse jeito, para estar evitando essas crises. E isso daí ela perde muito, porque daí ela perde amigos, ela pode passar como se fosse uma pessoa antipática, ela pode ser uma pessoa que pode perder oportunidades, né? Quem sabe ela não encontra nesses lugares que ela for um namorado, namorada, mais oportunidades de emprego até, mais oportunidades de ir para outros lugares, conhecer novas coisas, ter novas experiências. E tudo isso ela pode perder por causa do controle das crises de ansiedade no ambiente público. Porque ela pode, se ela deixar de treinar isso, ela pode estar perdendo mais para frente tudo isso também, né? E algumas pessoas também, o que fazem para se sentir melhor em público? Elas podem beber para desinibir, ou algumas outras usarem outros tipos de drogas, mas daí vem o problema, né? Aí a pessoa ela não está preparada para lidar com isso, e depois ela pode ficar cada vez, digamos assim, mais instável. Ela pode não se controlar e ser até uma pessoa inapropriada para isso, né? Porque ela não sabe se controlar quando está na crise, então aí ela fica desinibida
e não tem o controle sobre aquilo lá, aquele ambiente, o que ela está fazendo naquele ambiente, né? E isso daí pode ser muito ruim para ela, porque depois, em vez de ela ter mais oportunidades, ela pode ter menos oportunidades, porque daí para ela se soltar, né, querer fazer mais amigos, ela pode abusar ou até mesmo passar depois de abuso de algumas substâncias, né? E daí ela ficar uma pessoa inapropriada, agir por impulso, arrumar confusão, arrumar briga. E daí, sim, ela vai fechando cada vez mais as portas para ela, para ter mais e mais oportunidades, né? Fora isso, que ela pode no dia seguinte também bater a ressaca moral, né? A conhecida ressaca moral. O que é isso? É aqueles sentimentos que a gente se sente muito ruim após a festa, a bebedeira, ou seja lá o que for. Algumas pessoas podem se sentir muito ruim, porque o corpo depois ele cobra toda aquela energia, né, física e mental que ele teve no dia seguinte. Aí a pessoa no dia seguinte vai ter dois problemas. Ela vai ter o problema da ansiedade ainda, né? E ela vai ter o problema que alguma outra coisa que a noite anterior estava. Então pode vir sintomas mais fortes de crise de ansiedade, pode vir sintomas mais fortes de depressão, mesmo que a pessoa não esteja depressiva no momento. Tem um caso de uma paciente minha que ela tem um amigo dela que ela sai às vezes assim, né? Os dois estão meio que saindo. E daí ela fala isso daí do cara que ela tá saindo. Não necessariamente ele tá bebendo por causa de amigos, essas coisas. É mais por problemas financeiros, né? Mas daí ele pega para esquecer tudo aquilo. Vamos contextualizar assim, para esquecer tudo aquilo que ele pode usar também. Ele fica usando no lugar. Depois, no dia seguinte, já vem para ele a ressaca moral, né? Sentimentos de depressão e tudo isso. E, por fim, depois, no outro dia, ele quer se isolar, não consegue responder ninguém no WhatsApp ou em redes sociais, ele não consegue nem ir ver ela, né? Então, é um problema. A pessoa acha que pode estar cobrindo esse problema, mas, na verdade, ela está fazendo um problema atrás do outro, né? É uma roda gigante de problema que começou na onde? Lá na crise de ansiedade que ela ainda não ajustou como sentir em público, né? Eu estou falando aqui de um exemplo de hipótese que tudo isso pode acontecer e que pode mesmo, não é uma coisa muito mirabolante assim, mas para estar pensando o que você pode estar fazendo já para estar controlando suas crises de ansiedade, o que você pode estar fazendo e o que está te travando em público, né? É importante a gente pensar sobre tudo isso. Espera aí, gente, que eu tomo uma água. O que você pode estar fazendo? Você pode reparar como os sintomas sintomas que você está sentindo quando você vai se socializar, quais sintomas você pode estar sentindo, por quê? Porque é o seguinte, gente, às vezes, quando a gente identifica os sintomas, a gente pode estar trabalhando em cima deles, né? Por causa do que você vai ver o que realmente está te atrapalhando, né? E na hora, sim, você já verifica o que pode ser, que sintomas que você sente, né? Por exemplo, eu também já tive essas crises assim de ambiente, tudo. O que eu pensava comigo, agora usando um exemplo meu, eu pensava assim que o povo ia falar mal de mim, que eu tô sendo inadequado, que eu não tô fazendo as coisas certas, né? E isso daí travava muito eu. Então,
Com o tempo eu comecei a pensar assim, eu sou eu mesmo, eu não estou sendo inconveniente, né? Eu não sou desrespeituoso, eu prezo pelo respeito para mim, para o próximo. E eu fui me repetindo para mim esses tipos de frases, esses tipos de... É como se fosse um mantra para você, né? Você pode falar cada vez mais para você mesmo, com provas reais, o que você é, porque, por exemplo, no meu caso, foi um exemplo de sentimento de inadequação. E por que eu sentia isso? Eu comecei a questionar isso, por que eu sentia. E por fim, não tinha validade aquilo lá realmente. Comecei a questionar, comecei a me perguntar a mim mesmo sobre tudo isso. E chegou uma hora que esse sentimento estava cada vez mais cessado, né? Não foi de uma noite para o dia que eu estava conseguindo fazer isso, mas aos poucos isso daí foi construindo como se fosse uma ponte, sabe? E é uma coisa que você pode estar trabalhando com você. Vamos supor outro exemplo: a pessoa vai num lugar cheio de outras, né, pessoas, e ela começa a suar bastante ou ter tremores. Ela pode parar, pensar com ela mesma, ou se tiver muito forte no banheiro, né, pedir licença lá no banheiro e falar com ela mesma. O que pode ser esses sintomas? Aí ela pode estar perguntando, tá, eu tô com tremor, eu tô suando frio, né? Mas o porquê que pode ser esses sintomas? De onde eles estão vindo? Aí a pessoa vai lá e busca na mente dela. Por que eles estão vindo, né? Porque eu acho que vão pensar mal de mim, né? Eu acho que alguma razão vai ter se a pessoa pensar mais a fundo. Então, ela pode começar a questionar essa razão. Será que isso daí é mesmo verdade? Será que isso é real? Então, ela bate de frente com o real. Ela pode pensar assim, vamos usar o sentimento também de inadequação. Ela pode achar que ela não é inadequada, que os outros estão atrás dela por causa de interesse. Ela pode ir rebatendo isso daí, pensando, olha, eu confio realmente nos meus amigos, né? Eles não estão comigo por interesse, porque eu não tenho uma condição social altíssima. Na verdade, eu tenho uma condição social, né, que nem eles. Então, eles não estão comigo por causa de interesse ou alguma coisa qualquer. Eles estão comigo porque eu sou uma pessoa legal e eles lembram de mim quando vão sair, quando vão para algum lugar, porque eu sou uma companhia agradável, né? E lembrando, tudo isso você tem que fazer evidenciado na verdade, né? Não adianta se inventar as coisas, porque a mente sabe quando a gente está mentindo para a gente mesma, né? Inventando isso daí. E tem que fazer tudo no seu limite, tá? Não vai extrapolar de primeira, vai criando o que tem sentido para você, mas vai insistindo nisso cada vez mais, tá? Agora vou passar aqui um passo a passo para vocês, tá? Como eu disse sempre, na psicologia não há uma receita de bolo, você tem que fazer por você e ver o que tem sentido e o que realmente funciona para você, tá bom? Aqui eu dou os passos, tá, gente? Eu falo um pouquinho mais sobre o método, mas a pessoa que tem que saber o que realmente é melhor para ela, tá bom? Primeiramente, né? Você pode começar a treinar agora, aí onde você está. Como que você pode começar a colocar isso daí em prática, onde você está aí? Como você pode começar a colocar isso para fora, a saber onde você pode melhorar, por que você sente as crises de ansiedade em público. Pensa aí com você, né? O que você acha? Você acha que eles estão te olhando? Você acha que o pessoal está reparando em você? Você acha que o pessoal está te achando feio? Você acha que o pessoal tá olhando você ainda? Você tem certeza disso? O que faz você ter as crises de ansiedade em público? Isso daí
É uma pergunta para você estar refletindo antes de chegar, tá, no ambiente público. E você pode estar vendo com você agora o que está causando isso daí. Qual que é a razão? Tem alguma razão, né, para começar? Ou não? Ou uma coisa da sua cabeça, tá? Aqui, ó. Quais você pode, ó, agora um exercício para você tá tirando o foco desses sintomas quando você tá na crise, né? Por exemplo, você vai lá no lugar, você sente que a crise começou a vir ou que vai vir, então você já começa a se preparar para tá enfrentando ela, né? Então você pode também, além daqueles 2 lá que eu falei para vocês podem contar quantas pessoas estão usando o celular, né? Quantos homens e quantas mulheres podem estar fazendo quantos homens e quantas mulheres estão no local, o que quer dizer cada senha que você está no local. Você imagina, a senha K quer dizer quem vai mexer com, sei lá, licenciamento, a senha Q é quando for liberação de veículo. Aí você fica prestando atenção nisso. Isso daí é o foco para você mudar mesmo, tá, gente? E daí, agora você pode fazer um exercício agora, e também no local você vê algum objeto para estar descrevendo ele. Por exemplo, eu vou pegar um aqui agora, ó, essa garrafa de café aqui, ó, né? Aí você pega, olha no lugar assim e fala, nossa, eu vou prestar atenção em algo para retirar isso daí. Aí você olha assim, aí você vê uma garrafa de café. Vamos supor que tem uma garrafa de café lá, né? Dificilmente vai ter. Mas você, no objeto aí que você tem perto aí, é com você agora que está fazendo. O que tem perto aí de você para fazer? Já pega aí na mão aí, para estar fazendo. Aí você tá vendo qual que é o comprimento dela, né? Ela deve ter uns 30 centímetros, sei lá. Que cor que ela é? Ela é cor branca. Quais são os detalhes dela? Ela tem várias florzinhas aqui, ó, umas amarelas, outras verdes. O que ela tem dentro dela? Será que ela tem? Eu acho que ela tem café, né? Entendeu? E que hora será que o pessoal pode estar tomando café nela, né? Para quem será que é esse café? Você vai criando, né, para você essas histórias, para você estar desviando desse sintoma. Então você vai criando essas historinhas assim, você vai prestando atenção nos objetos também. Se tiver um postinho ou um cartaz no lugar também, você pode imaginar, que cor que é aquele cartaz? Aquele cartaz é amarelo. Do que ele está falando? Ele está falando sobre segurança no trânsito, tudo, para valorizar a vida, né? O que ele está... de que ele é feito, de material que ele é feito. Ele é feito com papel sulfite, parece papel comum, né? Aí você pode ir lá perto também, dar uma lida no cartaz, ver o que ele fala. Aí, por exemplo, ele pode falar assim, que 96% das pessoas que têm acidente no trânsito podem... 96% das pessoas que têm acidente no trânsito acontece por falha humana. Aí você pode pensar, nossa, eu não sabia disso. Ou pode pensar também, nossa, é verdade, né? Fulano que eu conhecia, parente de ciclano que eu conhecia, fez isso por causa disso, por causa que ele estava muito rápido, ou que ele estava a 100 por hora, ou que ele estava bêbado e aconteceu isso daí. Um dia eu vi fica quieta, né? Minha gata aqui. Um dia eu vi um comercial disso daí, falando sobre essa questão. Então, você vai cada vez mais retirando o foco, inventando historinhas na sua mente, para estar desviando disso daí,
Você pode tentar fazer isso de forma bem natural. Você também pode imaginar algumas histórias também que não aconteçam, talvez não aconteceram ainda, né? Você olha para aquele cartaz e diz, olha, quando eu não tenho carta ainda, mas quando eu tiver, que eu vou tirar, vou tomar muito cuidado no trânsito. E falando nisso, eu vou tirar a carta mês tal, vou fazer um esforço. Você está vendo como que a história que você está contando para você mesmo está tirando o foco da crise que você está no público? Você já está lá e você não está mais nem percebendo por conta que você não está reparando nas crises de ansiedade que o público está te proporcionando, né? Você pode estar tentando fazer isso, não é uma coisa bem nada automática, né? Mas não custa tentar, não. Se isso daí pode dar certo para você sim, tá? Então, é isso, gente. Só repassando o passo a passo aqui, né? Primeiro você já pode treinar com você. André, deu boa tarde. Boa tarde, André. Nem vi, só vi agora só. Você pode, primeiro, vamos só repassando passo a passo. Treina agora com objetos aí que você tem com você. Aí você já pode ter a noção do que você vai falar, já ir treinando isso daí quando você estiver no público, né? Daí você vê os objetos naquele lugar, você pergunta assim para você quais são as cores deles, qual é o formato dele, do que ele é feito, o que ele tem dentro, se caso for uma garrafa ou não, né? Você pode estar inventando. E se ela não for embora ainda, a partir disso você pode estar criando história com aquele objeto para você. Tudo com o intuito de estar desviando, pelo menos temporariamente, as crises de ansiedade que estão surgindo na hora com aquela exposição em público. Tá bom, gente? E é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Tchau e até mais.